Olá, queridos, tudo bem com vocês? Uma grande alegria estar aqui hoje, a estreia do nosso podcast Casal Acima da Média. Eu estou muito feliz, estou aqui com meu esposo, Dr. Neymar. E eu muito feliz também, tudo bem, um momento histórico na nossa jornada. Com certeza, vamos aqui subir mais um degrau, eu estou muito animada, e você? Demais! Vamos aprender muito juntos e contar muitas histórias. Com certeza, vamos compartilhar aqui um pouquinho da nossa jornada, da nossa vida, tentar contribuir um pouco mais na vida dos casais que estivermos acompanhando. E hoje, como é o primeiro podcast Casal Acima da Média, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre isso, o que isso tem a ver conosco, a nossa vida, a nossa história, o que nós estamos querendo dizer quando nós estamos falando para as pessoas se tornarem um casal acima da média, que você pode viver um casamento acima da média. Acho que a primeira coisa é a gente tentar se fazer entendidos quando a gente está falando sobre isso. Essa ideia da média é algo muito curioso, né? Porque eu acredito que a maior parte de nós prefere errar com a maioria do que acertar sozinho. É algo assim que eu percebi durante toda a minha vida, que muitas vezes a gente se sente confortável de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu que sempre empreendi, isso é uma discussão antiga. As pessoas têm o hábito de fazer algo porque todo mundo está fazendo. E fazer o que a maioria faz é estar na média. E aí eu que pergunto, o que seria um casamento? Seria um casal acima da média? Fala aí para mim. A verdade que a gente sabe, eu sou terapeuta de casais, acompanho casais há mais de 15 anos. Nós dois, né, ajudamos casais, aconselhamos casais há mais de 20 anos. E nós sabemos que a realidade é que a grande maioria dos casais até permanecem casados, mas vivem muito mal. As estatísticas mostram que menos de 5% das pessoas que estão casadas dizem estar satisfeitas. Então, quando a gente está falando de casal acima da média, casamento acima da média, nós estamos falando desse nível de satisfação, de permanecer casados, mas estarem ambos satisfeitos, realizados, felizes, né? Então é mais ou menos por aí. Porque também, quando a gente fala acima da média, muitas vezes as pessoas elas têm uma noção assim de altíssima performance, né? Aquele nível quase ali na perfeição. Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de pessoas normais, nós estamos falando de pessoas comuns. Nós só estamos falando de você não só permanecer casado, ir levando, empurrando, se contentando com um casamento bom, com um casamento razoável, né? Com um casamento mais ou menos, mas que você pode ter mais do que isso. Até porque nós acreditamos que Deus instituiu o casamento e tem um plano, tem um projeto de sucesso, de plenitude, que nós podemos viver tudo aquilo que Deus projetou para nós, que é mais do que simplesmente ir levando, empurrando. É mais do que sobreviver. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente imagina que acima da média é algo excepcional. Se a gente imaginar no número 10, a média seria 5. Então, viver acima disso está longe de ser alguma coisa excepcional. Mas o que me desperta a curiosidade, porque é uma situação em que a maioria das pessoas vai passar a maior parte da sua vida, ou vai se encontrar pelo menos num bom tempo da sua existência nessa condição, que é estar casado, porque alguém se contentaria
em viver de uma forma regular, de uma forma que não fosse excelente, de uma forma que não fosse, digamos, que valesse a pena, e porque a gente passaria a vida inteira fazendo algo que não valesse a pena. E aí, isso nos leva a algumas reflexões, né? Eu sempre imagino que casar é tão bom, que mesmo as pessoas que se separam, quando elas o fazem, acabam casando de novo. Se fosse ruim, elas não casavam. Então, casar é algo maravilhoso. Só que muitas vezes, por várias razões, as pessoas não percebem esse projeto, não percebem a perspectiva que Deus, ao instituir. E é tão interessante que mesmo Jesus começou seu ministério onde? Num casamento. Não é interessante? O ministério de Jesus na terra começou aonde? Numa boda, numa celebração de casamento, e ali que ele começou a sua jornada na terra. Porque as pessoas enfrentam, primeiro, essa dificuldade de atingir um casamento não, digamos, seguindo a maioria. E por que que as pessoas têm essa percepção que mesmo estando casado, elas não estão satisfeitas com esse casamento? Conta aí. Eu falei de uma verdade, que as pessoas, elas até permanecem casadas, Sim. mas na sua grande maioria, menos de 5% estão satisfeitos. E uma outra verdade, né, que a gente infelizmente pode constatar, é que nós temos a tendência de nos contentarmos com pouco até, porque nós nos conformamos muitas vezes, nos contentamos. Eu vejo muito o exemplo da escola. A gente vê que na maioria das vezes a gente está na escola com um aluno mediano. Quanto é a média? Quanto que eu preciso tirar para passar? Não, você precisa tirar 5, você precisa tirar 7. Não, então é isso que eu vou buscar. Eu vou me esforçar, porque nós, como seres humanos, nós queremos o caminho mais fácil, do menor esforço, e que a gente possa atingir o resultado, vamos dizer, necessário para passar, para viver bem, né, para conquistar. Então a gente tem uma tendência a se conformar, a se contentar, a estar ali com a maioria, a ser um funcionário mediano. E para isso eu vou fazer o esforço necessário, né, para ser o funcionário mediano, o aluno mediano. E aí, colocando um pouquinho aqui da nossa história, uma coisa que fez muita diferença, e hoje a gente se considera um casal acima da média, e isso não é arrogância, isso não é para se colocar de uma forma superior, mas um certo orgulho de uma conquista, de uma decisão tomada. Exatamente. Então, uma das coisas que fez muita diferença para que a gente atingisse esse nível, alcançasse, passasse a viver um casamento acima da média, foi não se contentar.